Torcedor Coxa Branca, iniciando mais um vídeo por aqui, terça-feira, segundo dia pós-término do Campeonato Brasileiro da Série A. Esperávamos muitas movimentações de mercado, contratações, especulações, mas até agora o Coritiba é extremamente calmo, até o próprio mercado tá meio parado ainda. Então vamos dar uma olhadinha também aqui no, além do que já aconteceu, os nomes que já passaram pelo Coxa, como especulação, os outros times, nossos adversários, como estão se movimentando, e também o calendário do Coritiba para esse ano, quantos dias faltam para tudo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olhando aqui o último jogo da Série B, jogo do título, Amazonas e Curitiba, no dia 23/11. Já se passaram 16 dias do jogo que garantiu a taça para o Coxa. A representação está marcada de acordo com o William Thomas, com o Mozart, que então era nosso técnico. Aparentemente vai ser no dia 27 de dezembro. Faltam 17 dias para a representação do Curitiba. Estreia do Paranaense no dia 7 de janeiro, faltam 28 dias. E o que de fato interessa, a abertura do Campeonato Brasileiro, dia 28 de janeiro, faltam 49 dias. Vou tentar trazer esse calendário com mais frequência para que a gente tenha noção do que o tempo está passando também. O Coritiba, como eu falei, tá se movimentando pouco no mercado. Até agora, o que nós temos contratados são esses três nomes que apareceram assim com mais força, dois garantidos e um especulado. Contratados, técnico Fernando Seabra, o Alisson, que já era nosso jogador, considero só como uma renovação, apesar do Coritiba ter precisado adquirir os direitos dele junto ao Atlético. E especulação forte, especulação de verdade. O Pedro Rocha, artilheiro da Série B pelo Remo, o nome mais forte, diz que está muito próximo do Coritiba. Aguardemos a confirmação da contratação, esperamos que aconteça em breve. Mas até agora é isso. Tivemos também muitos outros nomes, mas daí especulações mais não tão não tão fortes assim. Lembrando aqui, tem até um vídeo com especulações, quem quiser dar uma olhada. Os nomes que já passaram pelo Curitiba: Lucas Gasal, zagueiro do Fortaleza; Juninho, zagueiro do Internacional, revelado pelo Curitiba; Fuentes, lateral esquerdo do Fluminense; Zé Wellison, volante do Fortaleza; Martegani, meia do Boca Juniors; agora o Pedro Rocha do Remo, que é o que está aparentemente, que é o que pode fechar, e o Lucero, atacante do Fortaleza. Então, são esses os nomes que apareceram até agora. A gente gastou bastante tempo olhando o mercado de treinadores, era o que era mais urgente, né? Você precisa do treinador para definir o elenco. Agora ainda não se tem notícia de quando o Seabra vai ser apresentado oficialmente. Eu imagino que ele já esteja trabalhando ali com reforços, mas até agora sem muita coisa. Mas nós vimos ali o calendário do Coxa, tanto os dias que já tá sem jogos e o que falta para as datas importantes. Alguns times brasileiros, mesmo com o fim da Série A, o calendário brasileiro não acabou. Todos os nossos adversários no ano que vem. Então é até interessante olhar esses clubes. Se o Coritiba vai ter ali, vamos voltar no calendário. Coritiba parou o último jogo dia 23/11. Então, olha, vamos abrir aqui. Copa do Brasil, semifinal amanhã. Cruzeiro e Corinthians. Na quinta, Vasco e Fluminense. Quase 20 dias que o Coritiba já está de férias e esses clubes ainda estão jogando. Eles vão jogar ainda no dia 14, no domingo, a volta, né? Em horários diferentes os jogos, mas os dois no domingo. E a final da Copa do Brasil, 17/12 e 21/12. Um mês de diferença. Esses clubes vão começar a folgar um mês depois do Coritiba. Então, isso pode pesar bastante pra gente. Esses clubes têm que dar as férias obrigatórias, vão voltar ali sem tempo de fazer uma pré-temporada muito assim mais completa, mais intensa. Ainda mais o Brasileirão começando no finalzinho ali de janeiro. Tem mais um time brasileiro que também está em atividade ainda, que é o Flamengo, que joga amanhã as quartas de final do Intercontinental.
Agora tem mais uma fase para os clubes sul-americanos, né? O Flamengo joga contra o Cruz Azul amanhã, 2 da tarde. Passando, enfrenta o Pirâmides do Egito no sábado. E o vencedor dessa semifinal enfrenta o PSG no dia 17 de dezembro. Mesmo raciocínio vale para o Flamengo. O Flamengo, se tudo der certo para eles, joga até o dia 17. Uma competição lá no Catar, tem que voltar para o Brasil, dar férias para os jogadores. E aí, depois dessas férias, voltar a começar a pré-temporada. Quando eles voltarem das férias, o Curitiba já vai estar em atividade, já vai estar ali já há bastante tempo na pré-temporada. Se voltar no dia 27 de dezembro, é uma vantagem muito grande. A gente não vai ter o investimento desses clubes, mas vamos ter o tempo contando a nosso favor, principalmente pela Série B ter acabado muito antes do Campeonato Brasileiro e principalmente em relação a esses times que estão na Copa do Brasil e o Flamengo que está no Intercontinental. Se o Coritiba está parado, nem especulações fracas a gente está tendo nos últimos dias, parou completamente, né? Chegou a notícia do Pedro Rocha e mais nenhum, não estão surgindo mais nomes. Esperamos que esses nomes estejam negociando, mas que a diretoria esteja guardando bastante segredo. Dos nossos adversários, vamos dar uma olhadinha aqui. Um clube que está se movimentando muito no mercado, é um que subiu junto com a gente, o Remo. Primeira especulação, Matheus Bianchi, jogador pertence ao Coritiba. Se não for novamente emprestado, voltará para cá. Notícia do Magno Fernandes, imprensa lá do Pará. Matheus Bianchi é mais um jogador que deverá vestir a camisa do Remo na próxima temporada. Meia de 27 anos, atualmente no Mirassol, passagens por Coxa, Maringá e Chapecoense. Vamos ver a temporada do Bianchi no Mirassol. Bianchi no Campeonato Brasileiro. Bianchi jogando Série A. 13 jogos, nenhum como titular. Então eu imagino que mesmo que ele não feche com o Remo, o Coritiba não vai aproveitar ele no elenco. Já teve muita oportunidade aqui. Ali em 2023 teve alguns jogos que foi bem, era um jogador que parecia que poderia ser útil, fez gol importante contra o Atlético Mineiro lá na Arena MRV, mas depois caiu muito de produção e acho que não tem nem mais clima para jogar no Curitiba, né? A torcida já perdeu um pouquinho da paciência. O que mais? Remo, ainda no Remo. Remo está com bastante assunto. Remo especulando, notícia do GE, 3 nomes para técnico. O Curitiba foi no mercado mais econômico, o Remo, assim, à primeira vista, não está pretendendo economizar muito. Cuca, Thiago Nunes e Martim Palermo. Imagino que nenhum dos três vai cobrar pouco do clube paraense ou de qualquer outro clube que eles sejam especulados. Mais notícias do Remo, vamos abrir aqui. Remo faz procura por Iago Pikachu de saída do Fortaleza. O Remo busca alternativas para reforçar o elenco. A nova investida é um velho conhecido do futebol paraense, Iago Pikachu, revelado pelo Paysandu, que já está há muito tempo no Fortaleza. O Remo está naquele quase mais de 30 anos sem disputar a Série A, então acho que eu vejo como um movimento assim de quem está até um pouco perdido no mercado, atirando para tudo quanto é lado, mas faz parte. O que mais temos no mercado? Internacional definiu que deseja 12 milhões de euros por 80% do zagueiro Vitão, notícia do jornalista Valentim Furlan. Segundo ele, o Inter já recusou 9 milhões do Flamengo, valor que incluía o perdão da dívida do Thiago Maia, e o Flamengo não deseja passar dos 10 milhões. O Flamengo está firme no mercado, apesar de ainda estar disputando o Intercontinental. A gente vê também, falamos bastante aqui do interesse no Morisco, e é um clube com dinheiro assim que pode ir atrás de qualquer jogador aqui do mercado brasileiro que vai, se quiser mesmo, vai levar. Espero que não estejam tão afim de contratar o nosso goleiro. No Grêmio hoje demitiu o Mano Menezes, notícia de hoje durante a tarde, comecinho da manhã, fim da manhã, comecinho da tarde, Grêmio comunica a saída do Mano Menezes e já tem o principal nome especulado,
que é o Luiz Castro. Luiz Castro, que estava, o último trabalho dele foi no Al Nassr, não sei se ele chegou a assumir algum clube depois disso, trabalhou lá com o Cristiano Ronaldo, saiu do Botafogo, foi para o Al Nassr, e se não me falha a memória, o último clube dele. Valor especulado pelo Luiz Castro de salários em torno de 2 milhões de reais. Esse é o mercado que o Curitiba está concorrendo. Um clube que não está entre os mais ricos do Brasil, ali levando em consideração Flamengo, Palmeiras, o Botafogo, que eu vou falar daqui a pouco, que é um clube que gastou muito nos últimos anos. O Grêmio não está nesses primeiros investimentos e ainda assim cogita pagar 2 milhões de reais para um treinador. E lembrando, o Mozart aqui pediu 500 mil, segundo notícias, e o Curitiba achou muito. E de fato era muito, mas só para a gente comparar o patamar salarial e de orçamento das equipes. E por fim, Botafogo é condenado a pagar 114 milhões ao Atlanta pelo Thiago Almada e corre risco de transfer ban. O Botafogo é um clube que nesse ano teve muitos problemas, né? Problemas, o Textor tem toda a questão dele com o Grupo Eagle, com o Lyon, e o Botafogo teve o ano da sua vida em 2024, campeão brasileiro da Libertadores, gastou um dinheiro fora do comum e a conta vai chegar em algum momento. O Botafogo, todo esse rolo com o Lyon, e agora tem também a questão do fair play financeiro que a CBF vai implementar, eu já falei nos outros vídeos. O Lucas de Paula e o William Thomas falaram que isso pode ser um fator positivo para o Curitiba nos próximos anos, vai dar uma vantagem em clubes que têm maior orçamento, mas estão ali meio bagunçados internamente. E eu vejo o Botafogo como um desses. Um clube assim que pode se complicar bastante. O Textor tem muitas outras coisas para se preocupar também. E ali é uma questão até difícil de entender como funcionava o Caixa, Lyon, Botafogo. É muito confusa essa questão, mas em algum momento vai ser tomada alguma atitude, nem que seja por parte da FIFA, em proibir o Botafogo de registrar jogadores, que é o caso do transfer ban que a gente está falando. Então, um breve resumo do dia de hoje. Como eu falei, o Coxa sem novidades nessa terça-feira. A última notícia é a contratação do Fernando Seabra ontem, aguardando o anúncio oficial do Pedro Rocha, e também que surjam novos nomes, principalmente de centroavante, é o que a gente mais vê nos grupos de WhatsApp da torcida, nas redes sociais. É a posição assim que mais desperta interesse, porque foi aquela que mais nos causou problemas nesse ano. E aí a gente vê muitos nomes todos que eu falei nos vídeos anteriores, Verratti, Pedro Raul, Lucero. O Verratti ainda está em disputa com o Vasco na semifinal da Copa do Brasil, mas Pedro Raul, Lucero e os outros atacantes do Fortaleza, que também tem bons nomes, todos foram rebaixados para a Série B e o campeonato deles já acabou. O Pedro Raul, inclusive, já se despediu da torcida do Ceará. É um jogador que está livre no mercado, entre aspas, porque ele pertence ao Corinthians, mas o Corinthians não vai querer ficar com ele, é um salário muito alto. Então, talvez seja um nome para o Curitiba ir atrás. Não existe nenhuma notícia sobre conversa com o Pedro Raul, mas é um nome que deveria entrar no radar, pelo menos ali, conversar sobre a situação. Era um jogador que estava disputando a Série A. Nos vídeos sobre atacantes, a gente falou dos números dele, do desempenho. É um jogador que eu acho que tecnicamente acrescentaria em estilo de jogo, mas o Coritiba precisa começar, talvez, a acelerar um pouquinho o passo, aproveitar os dias de vantagem que tem em relação aos adversários para chegar ali na representação já com o elenco praticamente formado, para chegar também no Brasileiro um mês depois da reapresentação, com o time já entrosado, com um físico bom e que, como eu falei, aproveite esse tempo extra que teve em relação aos concorrentes da Série A. Tá bom, gente? Por hoje é isso. Aguardando mais novidades do Coxa. Ficamos por aqui até o próximo vídeo. Valeu!